Olá, amantes da psicologia e curiosos da mente humana. Aqui quem vos fala é Bruno Caldas, eu sou psicólogo clínico e esse vídeo aqui é uma continuação de um vídeo que eu fiz semana passada sobre as emoções. No vídeo da semana passada eu expliquei a principal diferença entre emoção e sentimento e neste vídeo aqui eu vou abordar 6 emoções básicas para que vocês consigam entender um pouquinho mais sobre como cada emoção influencia a nossa vida. E no vídeo de hoje nós vamos entender quais são as emoções básicas. Como eu já falei no vídeo anterior, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui para você poder assistir e também no primeiro comentário fixado, as 6 emoções básicas que anteriormente eram 5 emoções são raiva, medo, alegria, tristeza, nojo e surpresa. E essas emoções primárias são aquelas mais difíceis de disfarçar e que nos influenciam diretamente em nossas reações. E agora, para entender um pouquinho mais sobre essas 6 emoções, vamos começar pela primeira emoção, a emoção do medo. O medo é uma emoção primária e extremamente importante na nossa autopreservação. Ele é um mecanismo de defesa que nos protege e nos impede de fazer coisas que nos colocariam em risco. Ou seja, o medo é um processo adaptativo que influencia diretamente o nosso comportamento e nos impede de colocar em perigo. Basicamente, quando nós temos ali contato com algo que pode nos prejudicar de alguma maneira, o nosso cérebro responde criando várias respostas para que nós possamos lidar com aquilo. O nosso cérebro libera vários hormônios para que a gente possa ou correr ou enfrentar aquilo que está nos ameaçando de alguma maneira. Isso é a emoção do medo. O medo também nos ajuda a entender aquilo que é seguro daquilo que pode nos prejudicar de certa forma. Então, por exemplo, ir na beira de um precipício e olhar para baixo pode não ser uma das decisões mais inteligentes se nós temos chances de cair. E é para isso que o medo serve, para impedir que a gente faça merda. Então, o medo basicamente é aquela emoção que vai nos proteger. Porém, deixar que o medo te domine e ser uma pessoa regido pelo medo também é uma coisa muito negativa. Nós precisamos olhar atentamente para aquilo que nos ameaça ou para aquilo que nós achamos que nos ameaça, para que nós possamos saber a diferença daquilo que é realmente uma ameaça real e daquilo que é uma ameaça imaginária. E assim ir perdendo um pouco do medo de coisas que possam nos atrapalhar no nosso desenvolvimento. Então a emoção do medo é uma emoção muito importante, é uma emoção que nos preserva, mas pode ser uma emoção limitante também se você deixá-la fora de controle. Por isso que é tão importante lidar e aprender a superar alguns medos da nossa vida. A raiva. A raiva é uma emoção que nos permite reagir a certas coisas, como, por exemplo, a injustiça. Então é um excelente mecanismo de defesa para que nós não nos contentemos com coisas que possam nos prejudicar. Contudo, a raiva, além de ser uma emoção que nos permite reagir, também é uma emoção que pode nos consumir e nos fazer agir de maneira exagerada, principalmente em relação com outras pessoas. Por isso é muito importante ter ali uma raiva sob controle. A raiva é uma emoção extremamente forte e ela pode nos cegar completamente, nos fazendo agir de maneira extremamente exagerada. E por isso é muito importante você estar sempre atento ou atenta para que essa emoção não domine você. Existe até um termo chamado de sequestro da amígdala, quando a emoção da raiva pode nos dominar tanto que nós perdemos a nossa racionalidade e agimos de maneira pura e simplesmente movida pela raiva. Então essa é uma emoção que pode nos proteger, mas também é uma emoção que pode nos destruir. E por isso que é extremamente importante você ter a raiva sob controle. E para que você tenha a raiva sob controle, você pode fazer vários exercícios de meditação, entre outras coisas, para que você possa aprender a se controlar um pouquinho melhor. Mas lembrando que a raiva faz parte das nossas emoções básicas e ter ela sob controle ali de uma forma moderada é até saudável para nós. Alegria. A próxima emoção é uma das emoções consideradas como uma das mais positivas, a alegria. A alegria está diretamente ligada com o nosso sistema de recompensa. Ou seja, nós nos sentimos alegres quando nos sentimos recompensados por alguma coisa, seja por algo que nós fizemos ou por algum tipo de presente ou surpresa que as pessoas fazem conosco. A alegria é uma emoção extremamente boa de se sentir e também é uma emoção que nós queremos manter o tempo todo dentro de nós. Porém, lembrando que não dá para ser alegre o tempo inteiro porque a vida é cheia de surpresas e a alegria nunca vai ser mantida o tempo todo. Então, manter uma ilusão de que nós podemos ser alegres o tempo todo é uma coisa que pode
pode nos prejudicar a longo prazo. Mas, se você souber aproveitar os momentos em que a vida te presenteia de alguma forma e que você consegue cultivar e aproveitar a emoção da alegria, isso pode ser muito benéfico para você e, inclusive, fazer você aproveitar muito melhor a sua vida. A alegria é uma emoção que está diretamente ligada, como eu falei, com o nosso sistema de recompensa. Então, ela é uma emoção dopamínica e que faz com que a gente sinta muito prazer nela. Mas temos que ter um certo cuidado com a alegria. Por ela ser uma emoção dopamínica, nós podemos ficar buscando essa alegria o tempo todo e isso pode ser uma coisa prejudicial porque faz com que a gente não enxergue algumas outras coisas que são importantes vivenciar para que a gente possa ter essa alegria, como por exemplo o trajeto ou a jornada que nós precisamos passar por ela para alcançar as nossas recompensas. Então ficar atento apenas a isso já te ajuda a aproveitar melhor a emoção da alegria. Agora, se você quer ser uma pessoa mais alegre e me fazer alegre junto com você, eu já vou pedir para você deixar o like nesse vídeo. E se você gosta da psicologia e quer aprender mais sobre a mente humana, aproveita, já se inscreve no canal, porque isso vai te deixar muito alegre, vai me deixar muito alegre e vai nos dar o sentimento da felicidade. Tristeza. E agora já partindo para uma das emoções que as pessoas consideram como a antagonista da alegria, a tristeza é uma emoção saudável e completamente normal na nossa vida, apesar de muitas pessoas quererem evitar ela a todo custo. Sentir a tristeza é algo comum na nossa vida porque, em certos momentos, nós vamos ter desilusões, nós não vamos alcançar os objetivos que nós imaginamos que nós alcançaríamos e isso vai nos deixar tristes. E essa tristeza é extremamente importante para que nós possamos refletir e crescer. Então, a emoção da tristeza, apesar de não ser desejada por ninguém, é extremamente importante para criar uma reflexão e um crescimento. Além disso, a tristeza também é uma emoção que nos ajuda a lidar com perdas, como por exemplo o luto ou o fim de um relacionamento. E por isso ela deve ser vivida, ela deve ser compreendida e superada. O nosso objetivo sempre tem que ser superar a tristeza e não nos afundar nela. Por quê? Afundar na tristeza e vivenciar a tristeza por longos períodos pode trazer grandes prejuízos para você e até coisas mais graves, como por exemplo uma tristeza muito prolongada pode levar a pessoa à depressão. Então ela é uma emoção essencial, é uma emoção importante, mas é uma emoção que nós precisamos ter muito cuidado para não nos entregar a ela. Tem que ser uma emoção que nós sempre estamos tentando superar e não nos entregar. O nojo. Agora vamos falar de uma das emoções que ninguém gosta de sentir, mas é extremamente importante para a nossa proteção. O nojo é uma emoção que nos protegeu muito no passado e ainda tem muito potencial de nos proteger. Ela é uma emoção em resposta a algo que é potencialmente nocivo a nós. Ou seja, toda vez que nós entramos em contato com algo que pode nos intoxicar, pode nos fazer mal, nós vamos sentir a emoção do nojo. Ela também é um mecanismo de defesa que serve para nos proteger de coisas que são potencialmente venenosas ou intoxicantes. Ou seja, aquilo que pode fazer mal para o nosso corpo. Por isso nós aprendemos a evitar ervas venenosas, coisas estragadas, entre outras coisas com essa emoção. Então, nojo, apesar de ser extremamente desagradável, é uma emoção extremamente essencial para você manter a sua vida saudável. Surpresa. A surpresa é uma emoção que, na maioria das vezes, dá acesso a outras emoções. Ela é uma emoção básica que pode levar à alegria, à tristeza, o medo ou a raiva. Ou seja, a tristeza é a nossa primeira reação a alguma coisa que nos surpreende. Se essa coisa que está nos surpreendendo for uma coisa positiva, ela pode nos levar a um sentimento de alegria. Se essa coisa que está nos surpreendendo for uma coisa neutra ou sem importância, ela pode nos dar um sentimento ou uma emoção neutra. E se ela for negativa, ela pode nos levar à emoção do medo ou à emoção da raiva. Por causa disso, muitas pessoas acabam não se lembrando totalmente da emoção da surpresa, porque elas focam mais nas emoções que vêm depois da surpresa, como a alegria, a tristeza, a raiva ou o medo. Mas é muito importante lembrar que a surpresa é uma emoção e ela faz parte das nossas reações às coisas que estão acontecendo no mundo. Então, se você chega na sua casa e encontra todos os seus amigos fazendo uma festa surpresa para o seu aniversário, você vai primeiramente ter a emoção da surpresa e depois vai vir a emoção da alegria. Agora, se você chega no seu trabalho e descobre que seu chefe está te chamando na sala dele para te demitir, inicialmente você vai ter a emoção da surpresa ao lidar com aquela notícia e depois pode vir emoções como o medo, o medo de ficar desempregado,
ou a raiva de ter sido demitido. Então a surpresa é uma emoção transitória que nos leva a outras emoções e também é uma das emoções mais difíceis de disfarçar. Porque quando somos surpreendidos, temos várias reações físicas, especialmente no rosto, que faz com que a gente se entregue totalmente. Então, quando estamos surpresos, quando lidamos com algo que é totalmente inesperado, vamos ter reações físicas e essas reações físicas vão ser mostradas no nosso rosto. E por isso a emoção da surpresa, como eu falei, é uma das mais difíceis de se esconder. E aí, já conhecia as 6 emoções básicas? O que você achou dessa explicação? Ficou completa? Ficou faltando alguma coisa? Se ficou faltando alguma coisa ou você não entendeu algo, deixa aqui nos comentários que eu vou ter a maior satisfação do mundo em responder para você. E se você ainda não assistiu o vídeo sobre a diferença entre sentimento e emoção, pode clicar aqui do ladinho para você entender um pouquinho melhor a diferença entre essas duas coisas. Agora o vídeo vai ficando por aqui, um forte abraço e nos encontramos aqui no vídeo do lado.